Graça e paz, de novo da série Teologia do Meu Quarto, estamos em Apocalipse. Hoje vamos falar da igreja em Tiatira. E eu não leio geralmente o texto por causa de tempo, então se você tem aí a sua Bíblia, por favor, esteja com ela aberta. Eu não estou fazendo referência aos versos específicos, mas você vai notando pelo vídeo. Primeiro, a igreja em Tiatira ela é bem parecida com a de Pérgamo, até usa algumas mesmas referências no início. Jesus é descrito da mesma forma como em Daniel 10. Então, se você abre a sua Bíblia lá, você pode ver a descrição do filho do homem. Nesse caso, é o filho de Deus, que é um grande contraste com a questão de Zeus, né? Porque Zeus ali, todos os deuses da mitologia grega vieram de Zeus com algum relacionamento com algum deus ou com alguma pessoa humana. E aqui, quando Jesus já se posiciona nessa forma de filho de Deus, ele já fala da sua autoridade. A referência a Daniel 10 já mostra que Jesus é o que julga as nações, então ele já está colocando a sua posição de superioridade sobre os deuses da região, principalmente ali que é a cultura local onde Zeus era bastante presente. Ele é o que executa o juízo entre as nações também. Então Jesus já mostra aqui que ele tem os olhos como chama de fogo, ele vê todas as coisas, e os pés como bronze polido, e a gente já falou que representa a sua pureza. Jesus é o juiz. A situação da igreja em Tiatira é pior do que a igreja em Pérgamo. Primeiro porque por mais que sejam descritos a mesma categoria de falsos ensinos e falsos profetas, o que eles praticavam em Tiatira era um pouco mais, digamos, desprezível do que seria até em Pérgamo. Até porque eles começam a falar sobre Jezabel. E Jezabel, uma referência a um dos piores períodos da história de Israel, de idolatria idolatria pagã misturado com culto a Deus, uma prostituição que, se a gente olha ali no texto, são coisas horríveis que está descrito no livro de Reis, e até sacrifícios de crianças e coisas desprezíveis. Nesse caso, quando ele fala assim, ele começa já falando das coisas boas que eles fazem, a gente vai pular isso. E ele já fala que ele tolera Jezabel, que ela se declara, profetiza, que ela não somente ensine, mas também seduz a prostituição e comer coisas sacrificadas aos ídolos. A ideia de prostituição, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo, tem duas conotações. Ela pode ser uma referência a uma prostituição espiritual, e nesse caso a igreja está fazendo idolatria, é uma prostituição espiritual, mas ela também quer dizer algo bem prático, que é uma prostituição literal. E nos cultos pagãos, principalmente aqui, né, descrito nas cartas, que acontecia no primeiro século da igreja cristã, esses cultos envolviam imoralidade sexual mesmo. Então, para eles participarem das fraternidades, eu diria fraternidade, sindicato, porque, um parênteses, para você poder ter parte no comércio, ter uma renda e fazer parte da economia, você participava de grupos, digamos. A gente teria isso hoje que a gente chamaria de sindicato. Então, digamos, tem o sindicato dos médicos, tem o sindicato dos empregados pegando lixo. E em cada um deles, essas fraternidades, eles adoravam Deus e sacrificavam um Deus e o imperador. Então, para você fazer parte, você precisava fazer a mesma coisa, não tinha outro jeito. E por isso que várias delas incluía também a prática sexual. Você tinha os oráculos, ou aqueles que falavam dos oráculos, você tinha as deusas, ou as representantes dos deuses, e havia orgias, haviam relações ilícitas, ali tudo em público às vezes. A situação da época do primeiro século não é nada bonito. Na verdade, se você estudar historicamente, é até pior do que a gente tem hoje. Mas enfim, as pessoas precisavam aderir a isso. Então, Jezabel, a mesma forma que está aqui, ela está encorajando essa prática, provavelmente se baseando em 1 Coríntios 10, o 14 ao 24, onde Paulo vai falar que o culto a ídolos não é nada. Então ela poderia muito bem argumentar que, olha, gente, já que o culto a ídolos não é nada, você precisa participar disso, não tem nada errado. E isso é uma coisa assim que para nós parece que não é grande coisa, mas
Para Deus, esse compromisso, esse comprometimento com o compromisso no sentido de você parar de seguir a Deus fielmente para poder aderir à cultura, às práticas da sociedade, e principalmente por motivações econômicas, seria nesse caso, é pecaminoso. Jeremias, creio que o Jeremias 10 ou 17, eu não tenho a referência aqui, vai falar a mesma coisa, de Israel se comprometendo por causa de situações econômicas. A mesma forma que Jezabel tá levando as pessoas a pecarem, e a Jezabel, de novo, é uma referência a uma mulher que está ensinando coisas erradas na igreja. Parece, e é bem provável que seja a mesma mulher que está lá descrito em 1 Timóteo 2. Alguns usam aquele texto, e tanto esse texto, para falar que mulher não pode ensinar. Isso não é bíblico, porque nessas duas situações, as duas estão ensinando, e se elas estão ensinando na igreja, é bem provável que era normal. E se elas têm seguidores dentro da igreja, é bem provável que é normal. Tanto em 1 Timóteo 2 quanto aqui, o problema não era o ensino das mulheres, e sim o problema é que elas estavam ensinando heresia. A gente precisa entender, principalmente no contexto de Paulo, a maioria das pessoas, principalmente mulheres e escravos, não tinham educação. E era culturalmente feio para as mulheres falarem em público. Isso mudou muito, foi dentro da igreja, onde as mulheres podiam ensinar, elas podiam ter voz. Paulo, quando ele está em 1 Timóteo, ele está numa situação onde está causando não só escândalo as mulheres falarem em público, mas falarem asneira. E aqui, daí por isso que Paulo manda elas ficarem quietas dentro da igreja, em 1 Coríntios 13, e por isso que em 1 Timóteo também ele fala para elas não ensine, porque a mulher foi enganada, ela não estava sabendo o que estava fazendo já desde Gênesis. A referência mesmo é para não causar escândalo na igreja. Esse parênteses, voltando aqui, a igreja em Tiatira é bem provável, não, o seu pecado realmente a tolerância a Jezabel, nome fictício, e o engajamento à cultura pecaminosa da época. Depois eles falam aqui que ela conhece as profundezas de Satanás. Jesus vai falar que ele deu tempo para ela se arrepender. Ela não quis se arrepender, se prostituiu, continuou pecando. Jesus fala que ele vai castigar ela, que vai matar os filhos dela. E as igrejas vão ver que Jesus reina na sua igreja. E aí no verso ele fala que não conhece, no verso 24, aqueles que não conhecem as profundezas de Satanás. É talvez um contraste, na verdade, de que Jezabel falava que ela conhecia as profundezas de Deus. E por conhecer as profundezas de Deus, ela quis dizer que eles podiam manter a conexão entre Deus e a idolatria. E Deus já fala, não, isso é profundeza de Satanás, isso não tem nada a ver com Deus. E ele já começa a colocar esse contraste, só porque ela parece que conhece uma boa, digamos, teologia, e na cabeça dela isso funciona, de idolatria, e junto com culto a Deus, isso na verdade é idolatria ou profundeza de Satanás. Então, Jesus encerra falando de... no verso 26, ele dará autoridade sobre as nações. Ele retoma de novo o Salmo 2, porque no Salmo 2, Jesus é o que o filho do homem, ou filho de Deus, é o que tem autoridade sobre as nações, é o que vai julgar as nações pecaminosas. E aqui Jesus, de novo, ele é escolhido por Deus, e ele se refere aqui como aquele que é escolhido por Deus para exercer autoridade sobre as nações, sobre aqueles que pecam. E é interessante porque ele fala aqui que ele daria a estrela da manhã. Primeiro porque para os imperadores romanos, eles eram os descendentes da estrela de Vênus, que era a estrela da manhã deles. E aqui Jesus está falando negativo. A estrela da manhã sou eu. E é muito bonito essa conexão, porque também em Números 24:17 tem a estrela de Jacó, que tem o cetro que vai destruir as nações. Então existe uma conexão belíssima entre a promessa que tá ali, que incrivelmente sai da boca de Balaão, em Números 24, e depois é a conexão com o Salmo 2, onde Jesus tem o cetro que vai destruir as nações, e ali em Números diz que ele é o cetro e a estrela da manhã,
E aqui Jesus de novo retoma essas duas imagens fazendo a referência, o que já é proferido lá no Antigo Testamento. E Jesus se mostra então como governador da terra, como Deus, como soberano que vai julgar todas as coisas. E eu acho isso daqui importantíssimo para a gente perceber, meu tempo está esgotando, mas para a gente notar que a autoridade de Cristo e a veracidade da Bíblia se encontra já desde o Antigo Testamento. E a mensagem é a mesma, e não tem como mudar. E aí ele fala sobre perseverança, né? Que ele recebeu, ele também daria. Os cristãos até agora foram representados, vou falar isso em menos de meio minuto, a perseverar. E essa perseverança, ela inclui a vida inteira do cristão, não somente em casos de perseguição até a morte, mas até para a igreja não se comprometer. Hoje é o Dia Internacional dos Gays, alguma coisa assim. E muitas igrejas têm se comprometido e têm se envolvido em práticas nada lícitas, indo atrás do ensino de Jezabel. Essa é a grande verdade. Aborto, a igreja tem se comprometido com teologia da prosperidade, querendo receber bens materiais, gente que deixa de cumprir o chamado para ter uma vida confortável. Gente, esses compromissos, essas prostituições são desprezíveis aos olhos do Deus que tudo vê e tem os olhos como chama de fogo. Então, a gente é chamado para perseverar, a observar e não se prostituir, porque o julgamento de Deus é muito forte. Aqui ele fala que ele vai matar os filhos dela, ele vai sair do meio da igreja dele, ele vai tirar o chamado, e isso a gente tem visto pela Europa inteira e acontecendo no Brasil e em outras igrejas. Então mantenha-se fiel, mantenha-se perseverante e não vá atrás de ensinos que parecem dar soluções imediatas. Siga-se firme nas promessas do Senhor, como diz a música, e firmes naquilo que o Senhor falou pela sua palavra. Deus te abençoe.